A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição número 12, que traz por título: Vamos conhecer a Carta de Judas. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 12 dos adolescentes do terceiro trimestre de 2025, que traz por título: Vamos conhecer a Carta de Judas. Se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, tem aqui uma observação. Atenção! A dinâmica desta aula não vou deixar no final deste vídeo. A dinâmica desta aula vou deixar no canal Descomplicando EBD, que está sendo uma bênção. Isso mesmo. Pastor, aonde está a dinâmica desta aula? Está no canal Descomplicando EBD, que é o nosso segundo canal, onde estou postando as dinâmicas para a Escola Bíblica Dominical. Fique à vontade para estar conhecendo. Mas se você quiser a dinâmica digitada, basta acessar o nosso site. Pesquisa aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer, você clica no menu Adolescentes. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão ajudar o seu entendimento desta aula. E aproveita, professor, é grátis. Você não vai pagar nada, é grátis. É bênção pura sem mistura. Mas também, se você quiser, pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos, para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento. Aqui você pode perguntar: quem foi Judas que escreveu o livro de Judas? Será que foi Judas Iscariotes? Olha, quem já leu essa carta de Judas? Quem sabia que existia um livro na Bíblia que tinha o nome de Judas? Que Judas foi esse? Quem pode citar um versículo? Quem já leu? Quem vai ler depois dessa aula? São perguntas para levantar uma discussão e sempre é importante você, que é professor, colocar seus alunos para estar falando e participando. Não adianta você, com a turma dessa de adolescentes, passar a aula toda falando. Eu tenho dito aqui, deveis e voz a sua turma. Dando seguimento. A leitura oficial está em Judas, versículo 1 ao versículo 5. Em seguida, o versículo 20 ao 21. Recomendo que você faça a leitura compartilhada com seus alunos. A nossa mensagem, que é o nosso versículo em destaque: então entendi que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé, que uma vez foi dada, Deus deu ao seu povo. Judas 3. Veja só, essa carta de Judas, no seu início, ele tinha um propósito. Mas no decorrer da carta você vai ver a mudança, porque ele percebe que a igreja, olha, os cristãos estavam sendo atacados e a igreja precisaria defender a sua fé, lutar pela sua fé, para que ninguém os tirasse da presença do Senhor. E essa mesma luta, essa mesma peleja deve acontecer hoje. Existem muitas situações querendo nos tirar da presença do Senhor, mas que você, que nós possamos lutar pela nossa fé, assim como está escrito no livro de Judas. Vamos dar seguimento. Introdução, ou vamos descobrir. Os atletas, de forma geral, costumam desenvolver uma alimentação saudável, a prática de um treino forte e sono de qualidade, a fim de terem um bom desempenho. Cada um desses elementos seja desconsiderado, o resultado pode ser impactado negativamente. De forma semelhante, os cristãos
também deve praticar suas disciplinas espirituais, como jejum, oração, leitura da palavra, comunhão e vigilância, com equilíbrio e persistência. Caso contrário, serão presas fáceis dos falsos pregadores. Na aula de hoje, vamos fazer uma imersão à carta de Judas e extrair dela algumas importantes lições para a nossa caminhada da fé. Tem muitas pessoas pensando que o mundo espiritual não é uma realidade, mas saiba que existe um mundo espiritual. Quando eu falo aqui do mundo espiritual, estou falando do mundo que você não pode ver com os olhos carnais. Você não pode pegar com a sua mão. Não, não, não. É o mundo espiritual que afeta diretamente o nosso mundo carnal. Porque os ataques nós sofremos, olha, para que nós venhamos parar, desistir, olha, estacionar. Tudo isso vem para afetar a nossa vida espiritual e você para de orar, de buscar, de consagrar a sua vida. É por isso que nós, enquanto cristãos e conhecedores da palavra, devemos estar prontos e preparados para batalhar pela nossa fé. Mas só pode batalhar aquele que está pronto, aquele que está forte, aquele que está com as ferramentas, com as armas necessárias para enfrentar os desafios. Mas tem gente por aí brincando de ser cristão. Você conhece alguém que está brincando de ser crente? Ou seja, ora é crente, ora não é. Vigia um dia, no outro dia não vigia. Vai na igreja um dia, passa a semana sem ir. Tudo isso a pessoa está brincando de ser cristão. Porque o verdadeiro cristão tem que ter compromisso e responsabilidade. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento. Hora de aprender. Uma visão panorâmica da carta de Judas. A carta de Judas foi escrita provavelmente entre 65 e 80 anos. Trata-se de um texto relativamente curto, porém com uma mensagem atual e necessária. Lute pela fé. Mergulharemos em suas palavras a fim de compreender o que ela tem a nos ensinar. Veja só, todos os livros da Bíblia Sagrada, a data sempre existe essa variação. Por exemplo, de 65 até 80 depois de Cristo, são praticamente 18 anos. São praticamente 15 anos que essa carta pode ter sido escrita. Então a data não é certa, é uma possibilidade do ano 65 ao ano 80. Essa carta foi escrita para fortalecer a fé dos irmãos que estavam sofrendo, padecendo não somente perseguições físicas ou de fora da igreja, mas também dentro das igrejas, com pregadores, com falsos profetas, com falsos mestres, falsas lideranças, que estavam pregando aquilo que Cristo não ensinou. Estava pregando um outro evangelho. E a igreja de Cristo precisa estar preparado para defender a sua fé e rejeitar todo ensinamento errado. Vai uma pergunta, mas como é que nós vamos rejeitar a palavra? Mas como é que nós vamos rejeitar o ensinamento errado se nós não conhecemos a verdade? Olha, só pode identificar o verdadeiro ensinamento aquele que conhece aquele que é verdadeiro. Vejamos. Você sabe quem escreveu essa carta? Boa esta pergunta. O autor se identifica como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Trata-se do filho de José e Maria, irmão de Tiago, líder da igreja de Jerusalém e meio-irmão de Jesus. Inicialmente, ele não cria em Jesus, João capítulo 7, versículo 5, mas se tornou um dedicado fiel servo do Senhor, Atos capítulo 1, versículo 14. Ele tinha a plena convicção de que o seu parentesco físico com Jesus não lhe conferia privilégios, pelo contrário, tinha prazer em se identificar como servo de Jesus Cristo. Veja só, quem escreveu a epístola de Judas? Já vou avisar, não foi Judas Iscariotes, não foi Judas o traidor. Você sabe muito bem que esse nome Judas é um nome bastante popular nos tempos de Jesus. Existiram diversos Judas. E esse Judas aqui é Judas, irmão de Tiago. Tiago também não é Tiago que era apóstolo de Jesus. Esse Tiago se apresenta, Tiago, irmão de Jesus. Que Tiago é esse, pastor? É Tiago que era irmão de Jesus.
Presta atenção. Se Judas é irmão de Tiago e se Tiago é irmão de Jesus, então que Judas é esse? Isso mesmo, Judas, irmão de Jesus. Como assim, pastor? Maria teve mais filhos? Claro que sim. Maria com José teve mais outros filhos. Salvo engano, foram mais 4 filhos. Isso mesmo, irmã Maria com José tiveram filhos. Logo, esse Judas, assim como Tiago, que também escreveu a epístola de Tiago, são meio-irmão de Jesus. Por que meio? Porque Judas é filho de Maria com José. Tiago é filho de Maria com José, mas Jesus é filho de Maria e não de José, porque Cristo Jesus nasceu não da vontade da carne, mas sim segundo obra e graça do Espírito Santo de Deus. Então, o autor aqui é aquele que conhecia Jesus muito bem, porque foi criado com ele. Agora vai informação aí, viu? Quando Jesus Cristo estava vivo, eles, os irmãos de Jesus, nenhum era convertido. Nenhum seguia Jesus Cristo. Agora, após a sua morte e ressurreição, eles creram em Jesus Cristo e se tornaram grande liderança na igreja primitiva. Tanto que o Tiago, que escreveu a epístola de Tiago, era o líder da igreja em Jerusalém. Nós falamos, era pastor, era o líder, era o presidente da igreja em Jerusalém. Veja só a importância dos irmãos de Jesus. Mas aqui, o autor de Judas, ele não vai se apresentar como irmão de Jesus, querendo talvez um reconhecimento, uma glória. Ele não faz isso. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, porque ele entendia que Jesus Cristo era o Senhor da sua vida. Ele entendia que Jesus, ele era Deus. E por isso não é apresentado aqui como Judas, irmão de Jesus. Vou abrir aqui um parêntese. E se fosse você? Você se apresentaria como servo de Jesus ou como irmão de Jesus? Deixa aqui nos comentários. Primeiro tópico, segundo item. Para quem a carta foi escrita? Diferentemente dos destinatários de Paulo, que são indivíduos, Timóteo, Tito, Filemon, as igrejas geograficamente definidas, igrejas que estavam em Roma, em Filipos, Tessalônica e etc. Essa carta é endereçada a um público bem abrangente, aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus o Pai ama e a quem Jesus Cristo protege, Judas 2. Uma leitura atenta da carta mostra-nos que esses irmãos conheciam bem o Antigo Testamento, pois o autor os lembra da saída do Egito, dos anjos caídos, da imoralidade dos moradores de Sodoma e Gomorra, bem como dos maus exemplos de Caim, Balaão e Corá. Provavelmente eram judeus convertidos a Jesus Cristo que moravam em diversos territórios no Império Romano. Para quem a carta foi escrita? O comentarista até destaca que normalmente as cartas de Paulo eram direcionadas a indivíduos, assim como Filemon, carta direcionada a Filemon, a Timóteo, carta direcionada a Timóteo e assim por diante. Ou também cartas direcionadas para uma igreja específica, a igreja em Corinto, a igreja de Tessalônica. Mas no caso aqui, a carta de Judas foi direcionada para todos os santos, para aqueles que temem ao Senhor e também estavam tendo sua fé desafiada. Tanto que ele, Judas, vai estimular os crentes fiéis que pudessem lutar pela fé, perseverança na fé. E a sua carta vai ter essa conotação para que eles pudessem preservar sua fé mesmo diante das imoralidades. Tanto que ele vai mencionar os fatos ocorridos, as histórias do Antigo Testamento. Por que isso? Porque possivelmente os seus leitores eram judeus que tinham conhecimento do Antigo Testamento, mas precisavam entender que toda peleja, que toda dificuldade, que toda perseguição que eles estariam sofrendo ou estavam sofrendo, Cristo estaria dando força e graça para que eles pudessem vencer. Mas aqueles que cedessem ao pecado, aqueles que parassem no meio do caminho, aqueles que desistissem, estaria acontecendo a mesma coisa que aconteceu com os imorais Sodoma e Gomorra, dos pecadores, dos anjos, daqueles que pecaram contra o Senhor. Porque todo pecado vai ter consequência. Você sabia disso? Dando seguimento.
Afinal de contas, por que a carta foi escrita? Judas tinha em mente escrever a respeito da salvação. Entretanto, ao perceber o perigo que esses irmãos estavam expostos por causa dos falsos mestres que não temiam a Deus, ele preferiu dar um tom de urgência à carta, convocando os leitores a combater a favor da fé que uma vez foi dada, Deus deu ao seu povo. Por essa razão, podemos dizer que essa carta foi escrita e direcionada aos irmãos com o propósito de adverti-los contra o perigo de se desviarem da fé, mediante a influência dos falsos mestres, bem como exortá-los a perseverar na fidelidade de Jesus Cristo. Por que a carta foi escrita? Veja só, aqui possivelmente cristãos, judeus, estavam enfrentando adversidades, perseguição e também ensinamentos errados. Meus irmãos, pensa uma coisa que afetou diretamente a igreja primitiva: ensinamentos errados, falsos profetas, pregadores, doutores, que estavam ensinando aquilo que Cristo não mandou e aquilo que os apóstolos não ensinavam, ou seja, um outro evangelho. E muitas pessoas estavam deixando de seguir os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos, para seguir esses falsos mestres. Talvez porque eles ensinavam do jeito ou aquilo que os crentes gostavam de ouvir. Isso é um grande problema. Quando o pregador prega aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que o povo gosta de ouvir. Por isso, estes falsos ensinadores eram aceitos, porque pregavam aquilo que o povo queria ouvir e não aquilo que Deus gostaria de falar ou que Deus queria falar ao seu povo. E nós, enquanto professores, pregadores, pastores, obreiros cristãos, devemos falar aquilo que Deus quer e não aquilo que o povo quer ouvir. Você, está pregando aquilo que Cristo manda ou aquilo que o povo quer ouvir? Deixa aqui nos comentários. Eita glória, estou lhe dizendo, aqui o alimento é forte. Mas quero saber o seguinte, já está inscrito no canal? Deus te abençoe. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, quer ser membro do canal? É ser um parceiro. Quais são os materiais que você está recebendo? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Se você quiser receber todos os nossos materiais, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e se tornar membro. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Segundo tópico, os falsos professores e suas mentiras. A Igreja de Jesus, historicamente, teve de aprender a lidar tanto com a perseguição dos de fora, quanto com as heresias dos de dentro, ou seja, daqueles que falsamente alegavam ser cristão. E é exatamente sobre esse segundo grupo, os falsos professores, que Judas está advertindo os seus destinatários. Vejamos quem são, o que ensinavam e qual será o seu destino. A igreja primitiva passou por diversas lutas e perseguições. Primeiro, a perseguição externa de Roma, do Império Romano, que muitas das vezes perseguia, dos próprios judeus que queriam perseguir, não queria que a igreja pregasse o evangelho. Mas também a igreja primitiva sofreu muito com aqueles que se diziam cristãos. Isso mesmo, dava paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor. Mas, no entanto, queria contaminar a igreja de Cristo com o pecado. Estava abrindo o pecado, estava abrindo a igreja para aceitar, concordar e praticar o pecado. Então, a igreja enfrentou desafios externos de Roma, dos judeus.
mas também dificuldades internas. Próprio cristão acusando, pregando, colocando um outro evangelho. E exatamente para esse grupo, aqueles que estavam dizendo ser cristão, mas não tinham vida a notar, dizendo ser cristão, mas não seguiam as doutrinas de Cristo Jesus, é que Judas vai escrever para combater e também incentivar os leitores dessa carta a fortalecer a sua fé e permanecerem fiéis, porque vale a pena ser fiel. Vejamos. Os falsos professores sempre estiveram presentes ao longo do tempo, colocando em risco a vida e pureza da igreja, tentando distorcer, seduzir e enganar os fiéis com seus falsos ensinamentos. Eles se fazem de ovelha, mas são verdadeiros lobos. Irmãos, em toda a época da igreja, sempre existiram pessoas dentro das igrejas. Preste atenção, viu? Aqui é dentro das igrejas. Pessoas que estavam dando Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor. Estavam ensinando, pregavam bonito, cantavam bonito. Mas o seu ensinamento, a sua pregação não era Bíblia, não era bíblico, não era cristológico. Eles estavam pregando a sua vontade. E muitos dentro das igrejas, por falta de conhecimento, de maturidade, estavam deixando de seguir os ensinamentos de Cristo para seguir os ensinamentos dos falsos profetas. Vou te perguntar, será que hoje mudou alguma coisa? Deixa aqui nos comentários e pergunta bem aos seus alunos. Judas os descreve como as seguintes características: não temem a Deus, são dissimulados, praticam e ensinam imoralidades, são incrédulos acerca de Jesus Cristo, estão destinados à condenação, desprezam a autoridade divina, são blasfemos, egoístas, hipócritas e vivem resmungando e acusando uns aos outros. Não foi sem motivo que Paulo, escrevendo a Timóteo, após descrever o perfil dos falsos ensinadores, recomendou ao jovem obreiro que fique longe desse povo. Veja só as características desse povo que estavam vivendo de uma forma errada e querendo passar esse mesmo ensinamento, esse modo de vida para a igreja. Pessoas dissimuladas, pessoas pecadoras, distanciadas do propósito de Deus, insubmissa, não queria respeitar a autoridade, não queria seguir os ensinamentos de Cristo. Engraçado, né? Queria ser cristão, mas não queria seguir os ensinamentos de Cristo. Queria inventar, acrescentar, aumentar. Não precisa. E nós estamos aqui para seguir a vontade de Cristo e não a nossa vontade. Cristianismo não é a nossa vontade, não é o meu querer, é a vontade bíblica, é a vontade de Deus, é aquilo que está escrito. Ah, pastor, eu não acho certo dizer que a gente tem que viver a vida santa, eu estou tão novo. Não é a minha vontade de viver a vida santa ou não, é o que está escrito. A Bíblia diz que nosso Deus é santo e requer de nós também a santidade. Então, santidade não é questão de opinião, é Bíblia. É isso mesmo, professor. Aperta o juízo dos seus adolescentes. Não é questão de opinião. Concordar ou discordar é Bíblia, é mandamento, se cumpre e não se questiona. Deixa aqui nos comentários se você concorda, discorda, anota aí e faça da mesma forma com seus alunos. Dando seguimento. O que eles ensinavam? Os falsos professores, a quem Judas se refere em sua carta, ensinavam uma distorção da doutrina da graça, onde perdão e poder são oferecidos para justificar o erro e não triunfar sobre o pecado. Para eles, a graça era uma boa desculpa para continuarem praticando seus pecados de estimação. Eles trouxeram a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para uma vida imoral. Eles acreditavam que o juízo divino não viria porque Deus os amava. Eles também, em nome de uma pretensa espiritualidade, não se submetiam a ninguém. Agora veja só, o que é que esse povo há quase 2000 anos já estava ensinando. E veja os ensinamentos de hoje. Primeiro, eles diziam que a graça é boa demais. O que é graça? É o perdão divino, é o favor imerecido. Deus nos perdoa, Deus nos aceita. O perdão de Deus está para os nossos pecados.
Logo, olha, logo você pode pecar, que Cristo vai te perdoar. E quanto mais você pecar, mais Cristo vai te perdoar e mais Cristo vai estar te amando. Porque aonde abundou o pecado, aonde teve o pecado, superabundou a graça. Ou seja, quanto mais pecado você cometer, mais você será amado de Deus, porque Deus vai estar te perdoando mais do que aquele outro que peca menos. Em outras palavras, permitindo o pecado, pode pecar porque não tem nada a ver com a sua vida. Pode pecar porque você já é de Jesus. E o amor de Jesus, como Jesus te ama, ele não vai te punir. Como Jesus te ama, ele não vai riscar teu nome do livro da vida. Como Jesus te ama, nada vai acontecer com você. Pode pecar, porque você vai ter o perdão. Não é assim não. Eita, a Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Em outras palavras, a santidade é necessária na vida de todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus. Mas esse grupo dizia, não precisa se preocupar com a santificação, porque o amor de Deus, Jesus, ele te ama, ele só quer seu coração. Não é isso não. Esse grupo também não respeitava, não considerava os apóstolos, não considerava os pastores, a liderança, não queria estar sujeito a liderança alguma, até porque eles ensinavam errado. Então, se eles estavam ensinando errado, como é que a liderança vai apoiar? Como é que a liderança vai concordar? É por isso que eles não gostavam da liderança da igreja, porque a liderança não aceitava, não concordava com esse tipo de ensinamento. Vou fazer aqui uma pergunta e deixa aqui nos comentários. E você concorda? Você acha certo? Já ouviu esse tipo de pregação? Deixa aqui nos comentários e faça também essa discussão com os seus alunos. Os incrédulos e rebeldes de Israel foram enterrados no deserto. Os anjos caídos estão presos na escuridão. Sodoma e Gomorra foram queimados pelo fogo. Qual será o destino deles? A partir desses três exemplos extraídos da antiga aliança, onde Deus aplicou seu justo juízo sobre os que resistiram sua autoridade e se afastaram da verdade, Judas garante aos seus leitores que Deus julgará os falsos mestres, assim como aconteceu com estes exemplos. Da mesma forma, os falsos mestres receberão sua condenação. Judas afirma que o juízo de Deus será inevitável, universal e justo. Veja só, Judas vai trazer à memória a sentença de Deus com aqueles que pecaram no Antigo Testamento. Os anjos que pecaram sofreram as consequências, assim como aqueles que se rebelaram contra a lei de Moisés ou contra a autoridade de Moisés tiveram suas consequências. O povo de Sodoma e Gomorra, ou seja, foram povos que pecaram contra o Senhor e Deus os puniu, os castigou por causa dos seus pecados. Não é porque Deus não os amava, é porque todo pecado tem a sua consequência. Então Judas utiliza essa referência do Antigo Testamento. Veja só, os anjos pecaram, sofreram as consequências. O povo de Sodoma e Gomorra pecaram, sofreram as consequências. Aqueles que se rebelaram contra a autoridade de Moisés pecaram e sofreram as consequências. Da mesma forma, estes de hoje que estão pecando, estão ensinando errado, estão ensinando heresias, estão pecando e vão ter também as suas consequências. E você, como é que está a sua vida? Eita, você está aceitando ensinamento errado porque prega aquilo que você gosta, ou você rejeita o pecado, ou você rejeita ensinamentos errados? Deixa aqui nos comentários. Agora preste atenção a essa informação. Tem um canal novo aí chamado Hinos para EBD, isso mesmo. Nesse canal Hinos para EBD, toda semana esse canal está postando hinos relacionados a cada lição e a cada aula. Isso mesmo,
dessa lição, por exemplo, vai ter um hino específico para esta lição. Você pode estar pegando esse hino e compartilhando com seus alunos, serve como revisão, de apresentação, fica à vontade. Esse canal será uma bênção para a sua vida. Eu estou recomendando para que você possa conhecer, se inscrever e deixar seu like. Nome desse canal: Hinos para EBD. Toda semana vai ter um hino referente à sua turma, referente à sua lição, e vai ser uma bênção. Eita glória! E se você também produz conteúdo evangélico, cristão, abençoado, e quer que eu venha recomendar o seu canal, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo para que nós possamos fechar uma parceria. E assim eu vou estar recomendando o seu canal aqui e vai ser uma bênção. Mas tem uma coisa, o seu canal tem que ser bênção pura sem mistura. Você quer que o pastor Giovanni esteja recomendando o seu canal? Entre em contato comigo agora e vamos fechar uma parceria abençoada. Terceiro tópico, o desafio do cristão é permanecer fiel. De acordo com Judas, os cristãos são desafiados a nunca se esquecerem da palavra de Deus, pois ela é o antídoto contra as heresias. Eles devem progredir na fé, edificando uns aos outros e a si mesmo, por meio da oração e do amor. Por fim, os cristãos também devem tratar de modo afetuoso e com encorajamento aqueles que estão começando a duvidar da fé, a fim de fortalecê-los e recuperá-los. Quanto aos outros que estão se perdendo, deve buscá-los com toda a prudência necessária. Irmãos, tem muitas pessoas passando por dificuldades e dúvidas da sua fé, principalmente adolescentes. Quantos questionamentos, quantas dúvidas, falta maturidade espiritual. E nós, enquanto cristãos espirituais, devemos fortalecer a fé deles, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento. Cabe a nós temos o mesmo papel, ou exercemos o mesmo papel de Judas, de fortalecer, de ajudar o crescimento da fé dos nossos adolescentes, que estão muitos estão se desviando, muitos estão até mesmo duvidando da existência de Deus. E é necessário nós nos levantarmos e ajudarmos eles a defender a nossa fé. Mas para isso você precisa estar fortalecido. As suas dúvidas, as suas incertezas têm que ser tiradas do seu coração em nome de Jesus. Vejamos. A sua vida deve fazer diferença onde quer que estiver. Afinal, você é um adolescente cristão. Avalie primeiramente o seu coração e veja se você não está sendo atraído por ensinamentos estranhos à palavra de Deus. Fortaleça sua fé através do conhecimento da palavra e da prática da oração e do jejum. Conte com o Espírito Santo neste processo. Diante de qualquer dor, diante de qualquer dúvida, precisamos conversar com Deus sobre as nossas dúvidas, as nossas incertezas. Se você tem dúvida acerca da existência de Deus, conversa com Ele. Se você não crer em Cristo Jesus, conversa com Ele. Se você está duvidando que Ele vai vir buscar a sua igreja, conversa com Ele. Você precisa se apresentar a Deus com todas as tuas dúvidas, as tuas incertezas. Agora não fique guardando no seu coração, não fique omitindo a verdade. Deus ama aqueles que oram com sinceridade. Na sua oração, não adianta falar bonito, usar versículo da Bíblia Sagrada, se você não crer naquilo que está escrito. Por isso, diante do medo, das incertezas, conversa com Ele, porque Deus está pronto para te ouvir e assim vai estar se revelando de uma forma que você vai crer, você vai acreditar na existência dele. Se você é adolescente ou se você é professor dos adolescentes, converse com eles para que eles possam crescer na graça do conhecimento e que qualquer dúvida que tiverem no ramo espiritual, converse com Deus, porque Deus tem o interesse de se revelar cada vez mais. Você pensa dessa forma? Numa época plural como a nossa, onde cada pessoa quer viver de maneira que deseja, somos convidados a um comprometimento com Jesus Cristo, pois só Ele é poderoso para nos guardar e nos conduzir à glória eterna.
já que na caminhada em direção à eternidade há muitas tentações e perigos. Então, seja fiel a Jesus e jamais se dobre às propostas mundanas tão presentes nessa geração. Ser fiel a Deus é fundamental e inegociável para a salvação. Irmãos, não é brincar de ser cristão. Tem pessoas por aí que podem até achar, é bonito ser crente, é a lei boa, é uma lei tão boa, mas não é somente a questão de lei, é você crer. Ser cristão não é tão somente deixar de fazer algo, é você crer em Cristo Jesus e viver dentro do propósito dele. Estar pronto para ser desafiado, para ser perseguido, mas não abrir mão da sua fé. Não trocar, não deixar Cristo Jesus por nada, nem por ninguém. Muitas pessoas estão deixando de seguir a Jesus por causa das adversidades, por causa das lutas, até mesmo por prazeres mundanos. Mas nós, enquanto cristãos, devemos permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Conclusão: batalhar pela fé é um dever de todo cristão. Fazer isso com educação, respeito e amor ao próximo é nosso maior desafio. Dedique-se a cada dia e ler e obedecer a palavra de Deus. Aumente seu tempo de oração com Deus. Busque a santificação. Esse é o caminho da fidelidade a Deus. Prossiga nela em todo o tempo. O segredo é não desistir. Está sendo perseguido? Continue orando. Tem pessoas falando mal de você? Continue orando. As dúvidas, as incertezas do seu coração? Continue orando. Cada vez mais é crescer, evoluir. As adversidades, as perseguições internas, externas, as adversidades internas, externas vão vir diante de nós, mas você vai conseguir vencer. Você vai sair dessa através do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus possa fortalecer a nossa alma, nos dá graça, nos dá entendimento cada vez mais em sua palavra. Pergunta o seguinte: gostou dessa aula? Você entendeu? Eu aprendi bastante e espero que você também tenha aprendido. Lembrando a você que a dinâmica desta aula não vou deixar neste vídeo. A dinâmica desta aula está nesse canal aqui, olha, Descomplicando a EBD. É só você pesquisar esse nome no YouTube que o canal vai aparecer e você vai poder assistir a dinâmica desta aula que está sensacional. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.